Joelson estava aborrecido porque, pela primeira vez, tinha decidido dormir por mais 1 hora, mas os pássaros e o avião o acordaram e agora ele sentia uma raiva incontrolável. Ele odiava pássaros e também se odiava por não ter encontrado a força necessária para fazer a coisa certa há tempos atrás. No entanto, quem poderia dizer qual era a melhor decisão a ser tomada naquele momento? Parecia certo na época, mas agora tudo era diferente. Ele era jovem demais e não entendia muitas coisas. Agora ele sabia o quão difícil era consertar erros do passado. Ele saiu da cama, preparou um café expresso para si mesmo, deixou-o esfriando enquanto fazia suas tarefas não habituais. Suas ações eram tão repetitivas que a vida parecia cinzenta, repetindo-se dia após dia. Todos os eventos de sua vida eram dolorosamente familiares, ele sabia exatamente como seu dia se desenrolaria, mas hoje algo iria quebrar sua rotina. Geralmente, ele deixava seu carro no estacionamento, vestia sua jaqueta e seguia para a entrada do prédio onde seu escritório estava localizado. De repente, um garotinho sujo se aproximou para pedir esmola. Normalmente, mendigos não chegavam tão perto do centro empresarial da cidade, pois o local era bem policiado. Joelson começou a olhar ao redor. Um menino de 10 anos não poderia estar pedindo esmola sozinho, mas quem poderia entender que tipo de esquema esses mendigos estavam envolvidos? Eles sempre arranjavam uma nova maneira de conseguir dinheiro. O homem não queria parar e falar com o garoto, mas ele não o deixaria em paz se não fizesse isso. O menino quase se jogou aos pés do homem. Então, ele pensou que se desse pelo menos um pouco de dinheiro à criança, ela o deixaria em paz. Ele colocou as mãos nos bolsos, mas não havia nenhum trocado ou dinheiro, pois ele pagava tudo com cartão de crédito, só usando dinheiro em casos extremos. Eu estou sem dinheiro, encontre outra pessoa para enganar. Ele franzia a testa, tentando se livrar do menino, mas o garoto não tinha a intenção de desistir. Ele olhou para Joelson com um olhar suplicante, mas não disse nada. O homem começou a perder a paciência. Embora ele quisesse ajudar o menino, era evidente que ele estava sem comer há muito tempo. Joelson gastava uma quantia considerável todos os meses para ajudar os necessitados, mas nunca lhe diziam onde o dinheiro era colocado. Então como poderia acreditar nessa criança e ajudá-la com dinheiro para a comida, se ela poderia passar essa quantia para outra pessoa que a explorava? Você é meu pai, me ajude, sussurrou o menino. O homem ficou momentaneamente mudo, chocado e sem saber o que fazer. Porém, ao refletir sobre as palavras do menino, ele riu. Você provavelmente está me confundindo com outra pessoa, garoto, para ser sincero. Joelson já estava acostumado com pessoas tentando impor filhos de outros a ele. Todos queriam lucrar em cima dele. Joelson tratava essas declarações com ironia. Provavelmente, o menino havia aprendido a despertar a compaixão em pessoas mais ricas, mas não apenas a compaixão. Essa criança ameaçava manchar sua reputação, especialmente porque os jornalistas estavam em todos os lugares, sempre prontos para uma história exclusiva. Provavelmente, eles estavam por perto, com câmeras à espreita. Joelson odiava a imprensa. Tudo bem se eles apenas divulgassem os fatos, mas geralmente eles distorciam os fatos e contavam sua própria versão de forma tão ardilosa que as pessoas acabavam acreditando. Criança, você está passando dos limites, ele disse, pegando o menino pelas mãos e puxando para o lado. Ele tinha medo de machucar o menino, pois ele parecia tão frágil. No entanto, o menino não cedeu e resistiu quando Joelson o puxou. Olhares curiosos o seguiram, o que deixou o homem desconfortável. Ele temia que a mãe do menino pudesse aparecer a qualquer momento, vindo de trás dos arbustos, gritando que seu filho estava sendo maltratado. Ele teria que pagar um alto preço para silenciá-los. A cabeça de Joelson começou a doer e sua pressão arterial aumentou devido ao nervosismo. Encarando o menino, ele disse, quem você pensa que eu sou? Eu não tenho filhos e nunca tive. Claro, houve um momento em sua vida em que ele poderia ter tido um filho, mas é improvável que o menino fosse seu filho legítimo. A minha mãe mencionou que você é o meu pai,
disse o rapaz enquanto inseria as mãos magras nos bolsos. A minha mãe me contou outras coisas também, como por exemplo, o fato de existirem extraterrestres no espaço. Veja só, aqui está, disse o rapaz ao tirar o anel do bolso e entregá-lo a Joelson, que ficou perplexo. Ele reconheceria aquela joia mesmo de olhos fechados, afinal, ele mesmo a tinha criado quando era mais jovem, aprendendo a fazer joias com seu avô. No entanto, quando Joelson se mudou para a casa de seu pai, ele enlouqueceu, sentindo o gosto do dinheiro e perdendo a cabeça. Ele deu o anel para sua namorada, Luana, antes da separação que deveria ter sido breve, mas acabou durando uma vida inteira. Vamos, Joelson disse, entre dentes, engolindo em seco e segurando o anel. Claro que ele poderia ter fingido que não sabia de nada, que aquela joia era apenas falsa, afinal, havia tantas joias assim sendo vendidas por aí, mas ele reconheceu. E se aquele garoto realmente fosse seu filho? Seu coração batia forte. A arritmia cardíaca era um mau sinal em sua idade, um médico já havia lhe dito. No entanto, João pensou consigo mesmo que seria melhor ter aquela arritmia naquele momento do que ter aquela descarga de adrenalina no sangue. Ele olhou para o menino ao seu lado e não conseguia entender o que aquele encontro do passado significava, recebê-lo após tantos anos. Ele não tinha mais notícias de Luana. É claro que pensava nela com frequência, mas ele nunca consideraria voltar para a garota depois de sucumbir às influências do pai. O homem odiava o canto dos pássaros, embora tivesse uma alma exuberante e um coração generoso. Ela costumava passar muito tempo em contato com a natureza, em um lago próximo à casa, andando pela floresta e ouvindo o som dos pássaros. E quando a moça não estava mais em sua vida, todas essas memórias e sentimentos foram enterrados no caminho para o escritório. Todos olhavam para Joelson e o garoto com os olhos arregalados, como se tivessem presenciado um milagre. O homem estava irritado, com vontade de cobrir os olhos de todos com uma fita. Ele não entendia muito bem como tinha se envolvido com um garoto, mas algo nessa situação o fazia sentir-se estranho. Tem certeza de que você é meu filho? Perguntou Joelson, apertando um pouco os olhos ao entrar no escritório. Tenho sim, a mamãe me mostrou fotos suas. Ela disse que somente você poderia me ajudar. E a sua mãe? Se é verdade que você é meu filho e você é um garoto grande, me diga por que a sua mãe ficou em silêncio todos esses anos e não me contou nada. Provavelmente, ela estava com medo e não queria interferir na sua vida, mas agora algo negativo aconteceu. A minha mãe foi enviada para a prisão e precisa de ajuda. Não estou pedindo dinheiro, apenas que você auxilie. Ela disse que eu poderia buscar abrigo em algum centro de assistência para menores, mas não preciso disso. Se fosse possível, eu iria para a prisão por ela. Quero ajudá-la. Joelson afundou na cadeira do escritório, os cabelos do seu braço se arrepiaram com o que acabou de ouvir. A garota, que era um exemplo de vida, não poderia ter acabado na prisão. Será que ela mudou tanto ao longo do tempo? Parecia que o menino em sua frente tinha crescido bastante e falava de forma perturbada. Ele era apenas uma criança que estava vivenciando o maior medo de todos. Qual é o seu nome, garoto? Joelson perguntou. Gabriel, minha mãe disse que meu pai queria esse nome. Ela nunca falou sobre você antes, nem para onde você tinha ido. Mas quando a polícia veio, ela não teve outra opção e me deu um anel, dizendo para eu tentar encontrar ajuda com você, já que não temos mais ninguém. Eu não queria ir para um orfanato, lá é terrível e ninguém poderá ajudar minha mãe. Qual é o nome da sua mãe? Joelson ainda estava tentando convencer a si mesmo de que aquele não era seu filho. Luana. O garoto franziu a testa. Minha mãe guardou recortes de entrevistas em jornais. Eu não entendia por que ela fazia isso, até que percebi que ela tinha medo de falar sobre você. Não vi nenhum motivo para isso. E por que ela foi presa? Joelson continuava bombardeando o garoto com perguntas, mesmo sabendo que teria que encontrar uma maneira de ajudar. Nossa vizinha, a senhora Ana, era uma senhora doente que nos ajudava, já que não tínhamos mais ninguém.
Ela ficava comigo enquanto minha mãe estava no trabalho. Ela era como uma avó para mim. Minha mãe trabalhava em um hospital e tinha acesso a vários medicamentos. No entanto, a espera era muito longa, e a pobre senhora estava quase morrendo de dor enquanto aguardava. Então, minha mãe decidiu pegar os remédios e voltar quando a senhora recebesse os dela. Mas eles descobriram, e ela foi condenada, dizendo que ela deveria ter esperado para receber os remédios de graça. Pelo menos a senhora Ana foi levada para o hospital e está recebendo cuidados especiais. No entanto, desconheço como libertar minha mãe da prisão. Se eu tivesse recursos para subornar quem quer que fosse necessário. Rapaz, você ainda é jovem demais para ter que recorrer a subornos, disse o homem balançando a cabeça. Mas eu sou um adulto de verdade, você não deveria me ver como um garoto. Eu faria qualquer coisa pela minha mãe. De repente, o homem percebeu que não estava conversando com uma criança, mas sim com uma pessoa de personalidade madura. O garoto falava como um adulto, embora, segundo Joelson, ele fosse apenas um menino de 10 anos. Tudo bem, vamos pensar juntos em uma solução para tirar sua mãe da prisão. Eles não deveriam tê-la colocado lá por causa disso. Se precisarmos, encontraremos uma maneira de ajudar. Não tenho dinheiro nenhum, disse o garoto, abalado, e sua mãe proibiu estritamente que ele vendesse o anel. Ela disse que ele só poderia vendê-lo se sua vida estivesse ameaçada, ou se ele não quisesse ajudar. Caso contrário, ela pediu que ele o guardasse. Joelson engasgou e sentiu a dor se formando em sua garganta, sufocando-o. Era difícil para ele pensar no passado, quando era tão feliz, mas deixou tudo para trás. Como seria sua vida agora se ele tivesse escolhido a mulher que amava em vez do dinheiro? Provavelmente, ele estaria trabalhando em uma empresa menor ou talvez até se tornasse um fazendeiro. Só Deus saberia. Agora não era hora para esses pensamentos. Luana não o havia esquecido, ela guardou o anel, o que era um sinal de que ainda o amava, e não o odiava. Na verdade, não dava para saber. Talvez ela quisesse usar a joia como uma arma contra ele algum dia, chantageá-lo com tudo que guardou durante todo esse tempo. Joelson chamou sua secretária e pediu que ela providenciasse roupas e uma refeição para o garoto o mais rápido possível, enquanto ele participava de uma reunião. Ele também recomendou enfaticamente que ela não deixasse o escritório. Além disso, ele alertou a secretária que, se o garoto desaparecesse, haveria punições durante a reunião. Ele não conseguia parar de pensar em Luana. Joelson sempre foi extremamente amável e generoso, sempre colocando os outros antes de si mesmo. Era um verdadeiro anjo e permaneceu assim desde o momento em que decidiu libertar a mulher, não importando o custo. Ele temia o que aconteceria entre eles depois que tudo acabasse. Ele não esperava que ela o acolhesse de braços abertos. Ele queria perguntar ao menino se sua mãe havia cuidado sozinha dele todos esses anos, ou se houve um marido durante esse tempo. No entanto, ele considerou que seria embaraçoso fazer essas perguntas a uma criança. Embora a mãe o considerasse apenas uma criança, Gabriel tentava ajudá-la na pequena comunidade em que viviam. Ele sempre tentava conseguir um emprego e comprava flores e chocolates para fazê-la sorrir. A mãe, é claro, o repreendia, dizendo que ele era muito jovem para ganhar dinheiro. No entanto, ela também admirava a independência do menino, pois ela não tinha família para apoiá-la. Acima de tudo, ela temia que ele fosse tirado dela e enviado para um orfanato. Então, ela trabalhava o máximo possível para pagar as dívidas que havia acumulado quando Gabriel era um bebê e sempre estava doente. Luana fazia tudo pelo filho, e a senhora Ana era a única ajuda que ela tinha. Gabriel entendia o quão difícil era para a mãe dar aquele passo, e ela agonizou por muito tempo, atormentada por dúvidas. Ele também sabia que algo estava armado para ela. Em seu rosto, viu a surpresa quando a polícia apareceu. Antes de abrir a porta, ele percebeu que a mãe não havia dado instruções sobre como agir se ela fosse levada presa. O menino estava profundamente abatido, com receio do que poderia acontecer com sua mãe. É claro que ela também estava apreensiva, temendo que seu filho fosse levado para um orfanato.
No entanto, ela não poderia deixar a senhora morrer em agonia e desejava ajudar um pouco para aliviar sua dor. Joelson entrou em contato com suas conexões, pedindo que verificassem onde Luana tinha sido levada e qual era a gravidade de sua situação. Enquanto tentava se concentrar no trabalho para distrair-se, ele ignorava a presença de seu filho, embora ele pudesse ser o seu próprio filho. No entanto, e se a mulher tivesse dado à luz ao filho de outro homem? Agora, ao olhar para o menino, ele notou certas semelhanças com sua própria infância. Era como se estivesse vendo fotos antigas em um álbum. Pouco depois, o contato ligou informando a quantia necessária para encerrar o caso. Joelson descobriu que tinha uma inimizade antiga com Luana e aproveitou-se do pequeno erro dela. Ele queria se livrar da empregada que sempre buscava justiça. Sem hesitar, ele transferiu a quantia necessária e se preparou para ir atrás de Luana. Enquanto isso, roupas foram trazidas para a criança, e o homem pediu que ele se trocasse. Ele não prestava atenção aos olhares que recebia. Ele tinha decidido que buscaria Luana no centro de detenção, a levaria para casa e esse seria o fim da história com seu filho recém-descoberto. No entanto, ao ver a mulher do seu passado, sua mente começou a girar e eventos que trouxeram tantas memórias não tão boas surgiram em sua mente. Era muito difícil lidar com eles. Mas o homem não buscava gratidão, a única coisa que ele desejava era conversar. Implorou a ela por apenas uma conversa, por favor. Levando a mulher e o filho para casa, ele decidiu que os dois definitivamente não morariam ali. Ele queria proporcionar-lhes tudo, comprar uma casa nova. A única coisa que faltava era convencer Luana a aceitar esse presente tão generoso. Sempre parecia que ele estava tentando se redimir de seus pecados. Joelson estava confiante de que conseguiria, mesmo que não de imediato. Ela lhe disse que o chefe da clínica estava assediando há muito tempo, apesar de ser casado e ter um filho. É claro que Luana o rejeitou, fazendo com que o homem jurasse vingança contra ela quando menos esperasse. Eu não roubei nenhum medicamento, ele me deu permissão para pegar uma ampola, mas no final, tudo foi uma armação. Não sei o que teria feito se não fosse por você. Você salvou a minha vida. Por que você não me disse antes que eu tinha um filho? Questionou Joelson, com tristeza e dor em sua voz. Mesmo tendo se reprimido por isso, no final das contas, ele era o culpado por muitas coisas, incluindo o fato de ela não ter revelado a verdade sobre o filho deles. Durante muito tempo, ela manteve silêncio, tentando entender o que poderia dizer, até que olhou tristemente para Joelson. Eu tentei localizar o seu endereço e fui impedida pelo seu pai, que afirmou que você se casaria em breve. Eu fiquei sem opções. Você não queria conversar comigo, não me contou nada e nem mencionou seus planos de se casar com outra pessoa. Joelson tentou se explicar. Eu sei que não mereço perdão, mas gostaria que você encontrasse isso em seu coração e pudesse me perdoar. Meu pai não me informou sobre a criança. Eu não fazia ideia, mas isso não diminui a minha culpa. Joelson se levantou e se despediu de todos, percebendo que todos precisavam de tempo. Ele precisava se acostumar com o fato de ter um filho. Joelson sabia que faria qualquer coisa para tornar a mulher feliz, mas duvidava que ela acreditasse nele novamente. O homem começou a visitar sua antiga namorada e o filho com frequência, trazendo presentes. Um dia, o garoto convidou o pai para uma conversa séria, pedindo-lhe que parasse de atormentar a mãe. Agradeceu pela ajuda, mas disse que ele precisava escolher, ou se desculpava corretamente com ela ou parava de visitá-los sem motivo algum. A mãe chorava secretamente toda vez que ele a visitava, e ele não aguentava mais vê-la assim. Não foi por isso que ele foi buscar ajuda. Joelson tinha orgulho do filho, ele era mais inteligente e corajoso do que ele esperava. Então, ele finalmente decidiu falar com Luana. A mulher encontrou forças para perdoar o homem, deixando todo o ressentimento ir embora e abrindo caminho para um futuro além do grande desentendimento que os havia atingido. O filho foi transferido para uma escola particular, onde poderia desenvolver todas as suas habilidades. Os jornais continuaram a escrever artigos sobre o milionário que havia adotado um garoto de rua,
tentando comparar sua imagem com a de seus concorrentes, mas ele não se deixava mais levar por isso. O pai de Joelson costumava se importar com as críticas dos jornais, mas ele já estava morto há muito tempo. Um dia, ele reconheceu os erros que cometeu no passado, na esperança de que alguém pudesse seguir seus conselhos. A senhora Ana passou o final de seus dias no melhor lugar possível, onde recebia cuidados e suas dores eram aliviadas. Essa história nos mostra que muitas vezes encontramos-nos em situações em que acreditamos que não é possível corrigir os erros cometidos no passado. Sentimos que as oportunidades se esgotaram e que a vida não nos concederá uma segunda chance. No entanto, é importante lembrar que a vida é repleta de surpresas e reviravoltas, e às vezes somos agraciados com uma oportunidade inesperada de consertar as coisas. A vida é cheia de possibilidades de crescimento e aprendizado. Mesmo quando achamos que não há mais solução, surgem oportunidades para fazer as pazes com o passado. Portanto, a reflexão proposta pela história nos convida a refletir sobre a importância de reconhecer e corrigir os erros cometidos. A capacidade de aprender com as falhas e fazer ajustes é fundamental para o crescimento pessoal e profissional. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!